Olá, meu Brasil, boa noite, boa noite! Bora, bora, todo mundo muito bem-vindos! Vamos falar sobre inteligência emocional. Se alguém tiver por aí, me conte se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Eliara, Rose, Andriele, Dudu, Akira, sejam todos bem-vindos, meus amores. Bora que bora, meu povo. Muito bem, muito bem. Vamos aguardar todo mundo chegar aqui. Oi, Eliara, como você está, princesa? Tá me ouvindo bem aí? Muito bem. Cheguei chegando, é isso aí, meu Brasil. Isso aí, galera. Muito bom. Bom demais ter vocês aqui comigo. Vão se achegando, vão se achegando. A galera tá curiosa aí pra saber um pouquinho. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Que bom, Eliara. Top. Obrigada, meu anjo. Oi, Josi! Que alegria te ver por aqui, princesa! Seja bem-vinda! Opa, Kira, obrigada! Obrigada! Povo do meu coração! Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, vamos falar sobre relacionamento, comportamento, assuntos que eu adoro falar. E nós teremos a presença do Wagner Jesus, que de certa forma me conduziu também nesse processo de mudança. Ele vai nos ajudar, vai me ajudar a explicar para vocês um pouquinho tudo o que aconteceu, quais foram as etapas, todo o processo. Oi, Ellen, oi, Ju! Só tem gente bonita aqui nessa live. Oi, Meire! Que delícia a gente ver vocês por aqui. Bom demais, bom demais. Legal, oi, Hilda! Legal, o Wagner já tá aqui já. Deixa eu aceitar ele aqui. Oi, Lady Princesa. Muita gente legal aqui. Vamos entrar. Vamos ver se vai dar certo. Eu aceitei. Aí, acho que deu bom. Olá! Vocês me ouvem? Me ouvem? Olá, olá. Tudo bem? Me ouvem? Eu acho que sim. Vocês estão me ouvindo? Eliara, tá ouvindo aí? Fala pra mim. Fala comigo, Brasil. Fala comigo. Pessoal que estiver ouvindo, um toque aí dizendo, estou ouvindo. A Kira falou que tava travando um pouquinho, mas já tá ouvindo. Tá Show. ouvindo? Boa. Muito boa noite a todos aí. Legal, galera. Para quem não conhece, esse é o Wagner Jesus, terapeuta de comportamento, e que acaba falando de relacionamento, né? Porque o Brasil pede, aí a gente faz o que o Brasil tá pedindo. Legal. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer hoje aqui? Vou pedir, Wagner, para você apresentar um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Depois eu faço uma apresentação rapidinha minha para quem está chegando aí ao seu público, né? Para ninguém ficar Uhum, perdido o que está acontecendo. uhum. Fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho de você e depois eu falarei de mim. Como eu falo mais, eu falo por último. Tá bom. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sou Wagner Jesus, sou psicanalista, neurocientista, um apaixonado pelo comportamento humano. Tive a oportunidade aí ao longo da minha trajetória de falar bastante sobre relacionamento, tenho um livro escrito sobre isso, e mais recentemente, mas não tão novo assim, eu tenho falado sobre a questão da mentalidade, porque no fundo, tudo, absolutamente tudo, é sobre a mentalidade que você tem. E acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar sobre aqui hoje. Então, muito obrigado pelo convite e muito bem-vindo a todos que estão aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu quem agradeço. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Marília Mariano. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o meu processo de mudança, todas as decisões, todas as etapas desse processo
Eu costumo dizer que na minha vida não sobrou pedra sobre pedra, mas eu tô aqui uma rocha, porque aqui o vento balança, mas não cai não, Brasil. Estamos firme. E todo esse processo de mudança, ele acabou passando muito por um processo de muita inteligência emocional, lapidação, autoconhecimento. E não foi um processo simples, não foi um processo leve, foi um processo um tanto quanto pesado, mas que, como eu vou falar para vocês, o quanto é importante algumas ajudas que nós temos, então eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do Wagner, mas além disso, né, porque eu acho que hoje aqui o mais importante nem é tanto o que a Marília faz ou o que o Wagner faz, eu acho que é o que nós somos. Hoje ainda eu estava aplicando uma mentoria com uma das líderes que eu atendo, e eu falava sobre isso com ela, que as pessoas elas não entenderam que vai ganhar mais, vai se dar melhor na vida quem for melhor. Não é o que eu faço, é o que eu sou, né? E eu entendi muito bem esse processo porque eu vi o quão impactante as nossas decisões e o que nós somos, né, no meio em que nós vivemos. Então eu quero falar muito com vocês sobre essa importância do ser e pagar esse preço por ser o que você deve ser, estar onde você deve estar, que é uma coisa que o Wagner fala muito, e muitas das vezes eu copio isso com toda licença, né? Que lugar que você tá, se você tá no lugar ideal, se você não tá. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, para além do que eu faço, que é mentorar lideranças, empresários e de forma especial mulheres, hoje eu tenho mudado muito meu segmento, eu tenho ido muito para o mercado feminino. Vou explicar por que também para vocês, porque isso tem me ajudado com a energia feminina. Então, tem sido um ganho muito grande. É posicionamento, né, Wagner? Então, se eu tenho que me posicionar, bora lá. Então, eu tenho feito esse processo, então eu quero falar um pouquinho com vocês também sobre energia feminina. Eu sei que tem muita mulher aí e eu posso provar para vocês que a mulher tem que estar no polo feminino, seja alfa, o que for. Mas tem que entrar nessa treta, nem que doa. Nem que doa. E aí, se a gente for esperta, né? A gente aprende logo. Eu tô com 35 anos, confesso que demorei muito para aprender, mas ainda tá em tempo, né? Então é para Sempre isso que tá. nós estamos aqui. É isso aí, Sempre tá. Sempre tá. com certeza. Então, vamos combinar o seguinte. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode fazer as perguntas. E aí a gente tenta ir respondendo, tá, Wagner? Na medida do possível, se Fechado. pode me interromper também, Wagner, porque dois comunicadores numa mesma live vai ser Enquanto, desafiador. enquanto você fala, eu vou tomando meu vinho Tá aqui. certo. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, vamos lá. Vou começar contando para vocês um pouquinho, né, de como a gente chegou aqui, por que que essa live está acontecendo, qual que é o processo todo. Eu já vinha fazendo um processo de autoconhecimento aí para mais de 10 anos. É isso mesmo, meu Brasil, 10 anos, porque a treta é grande. E ainda é muito grande, né? Eu falo que eu subi 3 degraus, são 10, então eu tô longe ainda de chegar onde eu quero. Mas eu vindo desse processo de autoconhecimento, um belo dia, uma amiga muito querida, Thaís, não sei se ela tá aí, sou imensamente grata por ela. Ela me falou da importância da energia feminina, masculina, e isso me despertou. E a Marília, né, gente, ela não molha só o pé, ela entra de cabeça. Eu falei, que treta é essa? Vamos entender esse processo. E aí eu comecei a entrar nesse universo e eu descobri que 90% do que estava errado na minha vida era devido a esse posicionamento equivocado que eu estava, né? Eu estava numa posição, eu sou muito alfa, o Wagner sabe disso, ele acompanhou meu processo de mudança. Eu sou muito alfa, graças a Deus não cresci muito, porque desse tamaninho eu já quero mandar em tudo, imagina se eu tivesse crescido. Mas o problema é que a vida me empurrou, me impeliu, me condicionou a ficar na energia feminina por muitos anos. Até pela minha história, né? Eu passei muitas dificuldades na infância, eu venho de uma família muito humilde. Então, comecei a trabalhar muito jovem, lidei com o alcoolismo em casa, lidei com uma série de problemas. Então, ou era o polo masculino, ou eu não sobrevivia. Não que eu não tive proteção ou cuidado, não é isso. Mas eu digo mais assim, a proteção emocional, o cuidado emocional. Isso, de certa forma, faltou. Acho que não só para mim, eu acho que para boa parte das famílias falta muito essa estrutura emocional e esse apoio emocional para os filhos. É muito raro você encontrar um pai e uma mãe que entende de inteligência emocional, que sabe o que é isso e principalmente que aplica, porque às vezes a gente tem uma certa obesidade mental, a gente sabe muita coisa, não aplica porcaria nenhuma, né? E não é só sabendo, é aplicando que as coisas acontecem.
E no meio desse processo eu descobri o VSM. E quando eu descobri o VSM, eu falei para o Brasil, porque agora eu tenho que entender isso aqui. Porque eu sou um ser humano extremamente curioso. E quando eu comecei a pesquisar sobre o VSM, eu descobri os vídeos do Wagner, assisti todos eles, maratonei todos. E também os concorrentes, porque eu não sou boba nem nada, né? Eu tenho que dar uma calibrada no conteúdo. E aí, depois de muito tempo assistindo vários vídeos, eu acabei chegando no Instagram do Wagner. E aí foi quando eu passei pelo processo de mentoria. Só que quando eu cheguei, olha que interessante, né? Eu tava pensando esses dias. Quando eu cheguei para a mentoria com você, eu já tinha convicção do que eu queria. Eu já tinha certeza do que eu queria. O que não é estranho, porque eu sou uma pessoa bem convicta do que eu quero. Se eu falei que eu quero, né? Mas eu não sabia como. E aí, gente, para quem não conhece a minha história, eu estava vivendo um relacionamento de 5 anos. Eu tive 2 grandes relacionamentos na minha vida. Um durou 11 e um durou 5 anos. Então foram poucos relacionamentos, mas de longo prazo. Porque eu sou bem da estabilidade. E 5 anos no relacionamento, e eu já sabia que o negócio não estava dando certo há muito tempo. E aí tem aquele processo que a mulher não termina um relacionamento de um dia para o outro, né? O Wagner fala muito disso. Ela matura o processo, ela investe, ainda que a contragosto. O que hoje eu vejo que não funciona, tá, gente? Não funciona. Você tá tentando investir numa coisa que você não acredita mais. Não tem energia que resolva esse negócio. Mas aí não podemos ser o cavaleiro do apocalipse, senão todo mundo vai divorciar. E aí haja advogado para atender todo mundo, né? A Eliara tá aí, advogada querida, já vai ter emprego para ela pro resto da vida. Mas não vamos falar aqui de forma generalizada, cada caso é um caso. E aí, quando eu cheguei para o Wagner, a primeira pergunta que ele me fez: se tiver uma chance, você vai resgatar isso? E o que eu respondi? Foi divertido. Não. Hum. E foi isso que aconteceu, meu Brasil. A decisão estava tomada e aí o Wagner me ajudou a organizar todas as ideias. E organizar todas as ideias em todos os sentidos, né? Porque uma TDAH, passando por um processo de mudança, um relacionamento desgastado, não é fácil, não é nada fácil. Engraçado que quando a gente construiu toda aquela estrutura, todo aquele rolê, ficou claro como a água. Simples. Eu entendi perfeitamente. Eu entendi tão bem que no outro dia, às 7 horas da manhã, eu terminei meu casamento. E eu não sou o cavaleiro das separações, pelo amor de Deus. Não, não é. No meu caso, não foi, porque eu percebo que eu já tinha tomado essa decisão, eu já estava num processo, eu já estava estudando sobre isso, eu já tinha outros acompanhamentos emocionais. Na época, até eu lembro que a gente conversou sobre isso, né? Que eu já tinha muitos acompanhamentos emocionais e que eu tinha conhecimento, de certa forma. Então, eu precisava só tomar uma decisão. E é interessante, gente, que tomar a decisão, ela só é difícil quando a gente não se prepara para o processo. E de alguma forma, ainda que numa ignorância absurda e em meio a muita confusão emocional, eu sabia, eu sabia que eu tinha me preparado. Eu estava pronta para encarar toda aquela situação. Só que aí entra o nosso assunto, inteligência emocional. Tomar a decisão foi fácil. Agora, iniciar a jornada que foi o divertido. E não poderia ser diferente. Qualquer encerramento de ciclo, ele vai ser traumático. Qualquer encerramento de qualquer coisa, por menor que seja, é extremamente traumático. E a inteligência emocional, eu falo que foi o que me manteve de pé. Porque durante todo esse processo, eu não deixei de trabalhar, não deixei de cumprir a minha rotina, não deixei de me cuidar e digo mais, eu nunca me cuidei tanto. Porque de alguma forma eu tomei a decisão certa. E eu não sei como que o Wagner vê isso, mas eu avalio muito
qual é o fruto que eu colhi pós isso? Eu tomo a decisão, como o meu coração fica? Se ele fica em paz, é porque de alguma forma tem um propósito. E eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu não vivo desfilando no mundo. Eu sou muito segura e convicta das minhas coisas. E quando eu senti, poxa, que paz, que aí eu consegui me conectar comigo, aí eu consegui trazer inteligência emocional a campo. E aí, gente, é só gol, né? E aí, bora que bora. Porque é só isso. Só que eu não só, lógico, né, nesse processo, eu dormi no chão, eu fiquei sem guarda-roupa, eu passei dificuldade, mas eu tô aqui. E eu falei pro Wagner que eu queria muito falar sobre isso, gente, porque às vezes é tão paralisante para nós algumas decisões, né? Algumas incertezas. E nem tudo nós temos certeza, nem tudo nós sabemos se vai funcionar ou não. Agora, o quanto a gente aguenta apanhar, se a gente aguenta apanhar muito, a gente pode tomar a decisão que vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Vai dar muito errado, mas vai chegar uma hora que isso vai dar muito certo. Fala um pouquinho, Wagner. Não, o que eu diria com alguma segurança é que não é um processo fácil. Toda vez que a gente está diante de uma situação que que essa situação exige que nós tomemos uma decisão que não leva só em consideração a gente mesmo, por exemplo, decisão que leva em consideração os nossos filhos, que não era o teu caso, mas que leva em consideração os pais, os sogros, família, sociedade. No teu caso ainda tinha uma questão ainda de negócio, né, de empresa e tal. Então, toda vez que leva em consideração muitas variáveis, é sempre muito difícil. O problema é que, em geral, as pessoas que me procuram para fazer mentoria, como foi o teu caso, elas meio que já sabem o que elas têm que fazer. O que elas procuram, na verdade, é alguém que diga ou que ortogue aquilo que elas já têm de percepção. E o que eu digo é, a resposta ela já está contida na própria pergunta. Ou seja, a pessoa vem com uma pergunta para mim que ela já sabe a resposta. Mas é difícil tomar uma decisão dessa. Por quê? Porque tem várias decisões que estão adjacentes a essas que tem que ser levado em consideração. Tipo a sociedade, tipo a ética, a moral, a igreja, o pai, a mãe, o filho, etc. e tal. Agora, muitas vezes, eu percebo também que muitos casais, ou uma parte dos casais, né, um dos dois, né, acaba se apequenando demais para caber num espaço que não cabe mais. Porque acabou criando muitas concessões ao longo da vida, e essas concessões todas acabam que se distanciando daquilo que a pessoa era. Ou seja, na medida em que eu abro tanta concessão, eu acabo me descaracterizando. E a figura de linguagem que eu gosto de fazer sempre nesse sentido é a seguinte. Imagina que você está diante do teu cônjuge e aí ele fala para você assim, puta, eu não gosto mais do teu brinco. Você vai lá e tira o brinco. Aí ele fala para você, puta, eu não gosto mais da tua saia. Você tira a saia. Aí eu não gosto mais da camisa. Você tira a camisa. De maneira que você tirou tudo já. Você está pelada, você está despida na frente dele. Só que ele continua pedindo, ele ou ela, tá? Não tem aqui uma questão de gênero, pode ser para homens ou para mulheres. E você continua, e ele continua, ou ela continua pedindo. E você arranca uma orelha, e você arranca o nariz, você arranca um dedo. De maneira que chega um momento em que você acaba se descaracterizando. E é muito difícil voltar desse momento para frente. Porque quando você está numa relação a dois, uma parte é sua, mas uma parte também é dele. E isso se mistura, de maneira que quando termina, você não sabe o que é seu, o que é dele. Putz, mas esse comportamento era meu ou era dele? Essa música era eu que gostava ou era dele? Putz, mas eu nem lembro mais que música eu gostava, eu só ouvia as músicas dele. Putz, mas eu nem lembro mais o que eu comia antes, porque eu só comia o que ela comia. Ou seja, isso acaba permeando o casal, de maneira que você vai perdendo a identidade. E eu acho que o processo terapêutico como um todo, e aqui eu posso falar sobre a ótica da psicanálise, de onde eu venho, é que existe uma pessoa aí.
Independente de ser uma mãe, de ser uma esposa, existe uma mulher. Independente de ser um pai ou de ser um marido, existe um homem. E aí está a grande sacada. Ou seja, quando você continua tendo o seu eu trabalhado durante a relação, mesmo sabendo que existe um outro. O que eu vejo o tempo inteiro, a gente abre mão de nós mesmos para poder exaltar o outro e perde a característica. Agora à tarde eu estava com um mentorado, antes de entrar aqui com você, em que todo o discurso dele estava pautado sempre em alguém dar a ele felicidade, em alguém dar a ele estabilidade, em alguém dar a ele a recompensa. E aí eu perguntei para ele, mas por que não você mesmo? Por que você precisa de alguém para te amar? Por que não você mesmo se ama? Aí ele, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu nunca tinha feito isso. E aí eu acho que está a grande sacada. E aí, falando um pouco mais sobre você, eu acho que no momento que eu te encontrei, as respostas estavam como um grande quebra-cabeça na tua frente. Ou seja, todas as cartas estavam ali. O que eu talvez tenha feito com você foi te ajudar a montar um primeiro pedaço. Porque daquele primeiro pedaço você consegue encaixar os outros, né? Fica mais fácil de encaixar. Ou seja, eu não reputo a minha resposta. Na verdade, o papel do psicanalista ou do mentor ou de qualquer outra pessoa que seja é de ajudar a encontrar o caminho, porque já viveu, porque essa é a sacada da mentoria. A diferença de uma mentoria para uma terapia tradicional é que o mentor supostamente viveu e tem experiência naquele que é o objeto do seu ensino. Diferente de pegar um livro, como é o meu aqui, e ler o meu livro e falar, puta, eu li um livro. É muito diferente quando você viveu na pele, né? Eu acho que é isso. Ótimo, muito bem, muito bem. É exatamente isso que você falou. Tanto que, é claro que algumas pessoas, cada pessoa tem um processo diferente. O meu processo foi muito rápido, mas porque eu respondo a tudo muito rápido. Nem todas as pessoas são assim, né, Wagner? Acho que você deve ter pessoas que às vezes é um processo mais lento, às vezes a pessoa passa por um período ali, até que ela organiza tudo na cabeça dela leva um pouquinho mais de tempo, é muito individual esse processo, nem Uhum. todo mundo é igual, né? Mas disso que você falou, até anotei algumas coisas aqui que acho que é importante eu falar, a questão da empresa, porque isso é muito comum os casais que às vezes têm negócios juntos, eles precisam tomar decisões, tanto que isso impactou muito na minha decisão, não na minha decisão, minto, mas em como tomar a decisão. Eu precisei dar alguns passos para trás em detrimento do que estava ali em jogo. Não necessariamente por interesse, porque eu não sou essa pessoa, eu sempre trabalhei muito, não é isso. Minha preocupação não é essa, mas é pelo que estava envolvido, pelas pessoas que estavam envolvidas nesse processo. É. Em geral, Marília, em Pode falar. geral, a mulher leva muito em consideração o quê? Por exemplo, o estilo de vida, o lifestyle. Então, Ah, por exemplo, tem uma criança. Aí a criança está acostumada a estudar na escola tal, está acostumada a fazer o passeio XPTO, está acostumada a ir no restaurante no final de semana, etc e tal. Então a pergunta é, tá bom, mas como é que eu vivo agora, sem necessariamente estar nesse lugar? Mas a pergunta deveria ser, quem foi que disse que eu preciso necessariamente desse lugar? Por que eu não posso construir outro igual e muitas vezes até melhor? E a gente se prende aquilo que a gente já tem, né? exatamente por não entender o que é o ser. Quando eu tomei a decisão, eu morava numa cobertura, com spa, com sauna, todo conforto absurdo, né? E quando eu tomei essa decisão, eu fui para um outro lugar. Mas eu nunca deixei de ser quem eu era. E quando a gente consegue conectar com aquilo que nós somos, um período não é uma vida. Isso não define você, Total, de forma alguma. total. E é interessante que você falou esse assunto, eu lembrei, até esses dias eu não sei para quem eu falei isso, se foi nos meus stories, não sei. Que eu dormi um período no chão, a Larissa sabe, porque ela ficou um período aqui comigo, eu fiquei sem guarda-roupa, eu não tinha móveis, mas eu tenho a minha casa, eu tinha as minhas coisas, mas eu escolhi viver esse movimento, eu escolhi falar, cara, eu posso começar do zero. Porque se eu provar para mim que eu consigo começar do zero,
Acabou. É só isso que eu preciso. Então, eu poderia ter voltado para minha cidade, eu tinha minha casa, eu ia ter os meus pais, eu ia ter conforto, eu ia ter apoio, eu não ia ficar sozinha, ia ficar tudo lindo. Assim, em vista de tudo que eu escolhi enfrentar, ia ficar tudo lindo. Mas o quanto é poderoso abrir mão do ter para ser. Foi essa escolha que eu fiz. E eu escolhi ser uma pessoa sozinha, eu escolhi viver o processo, eu escolhi ser alguém forte o suficiente, eu escolhi ser alguém que aguentasse levantar, trabalhar, conquistar tudo de novo do zero. E quem tá aqui me ouvindo sabe que eu não tô mentindo. Sabe que é verdade. Isso é genuíno de fato. E eu não me arrependo nem um minuto. Porque às vezes nós fazemos escolhas e ficamos buscando onde está quentinho, né? Que é o tapete felpudo da Da vovó. vovó. Da vovó na Paulista. É. Vamos buscar onde está quentinho. Ai, caramba. Mas eu sei, como eu disse, né? Eu tenho uma questão muito espiritual muito forte. E eu sei que o ser depende da nulidade de alguma coisa. Alguma coisa você tem que anular para ser. Não tem como. Oi, Meire. Só tem gente linda nessa live. Tô emocionada. Um beijo, gente. Sejam todos bem-vindos. E esse processo que eu escolhi viver, ele foi proposital. Poderia ter sido mais leve, poderia ter sido diferente, mas assim eu escolhi, assim eu fiz. E isso não me torna melhor do que ninguém, isso não me torna diferente de ninguém, muito pelo contrário. É que você vai chegar um momento da vida que ou você fica com o ter ou você vai ser. E é tão mágico que nesse processo é porque eu acredito em Deus, então não sei se todo mundo aqui acredita, mas nesse processo Deus vai colocando todas as pecinhas no seu devido momento, na sua devida hora, na devida intensidade, da forma correta. E nada, absolutamente nada que nós passamos, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, não deixa de ter um propósito, que para mim hoje o propósito é construir inteligência emocional. Eu costumo dizer, ou Wagner, nas minhas palestras, que para mim a inteligência emocional é uma forma que Deus encontrou para explicar a Bíblia, para explicar os princípios e para explicar os valores. É como se, na minha ignorância, tá, gente? Porque eu falo com a minha linguagem, com a minha visão de mundo. É como se a gente não estivesse entendendo o que são os valores, a importância deles, e a gente não está conseguindo conectar isso de alguma forma às questões morais, éticas. Então vem a inteligência emocional, que para mim explica todo esse processo. Só que às vezes a gente pensa assim, inteligência emocional, eu vou ler um livro, eu vou fazer a terapia com Wagner, eu vou assistir alguma coisa e entendi o que é inteligência emocional. Bora, já tem inteligência emocional. E isso é um erro tão grande, aí você vai me corrigindo, Wagner, se eu falar bobagem, mas isso é um erro tão grande, porque a inteligência emocional é uma experiência, ela é uma vivência. Eu só sei e só desenvolvo a minha inteligência emocional quando eu me proponho a viver no extremo de alguma coisa. Ela é prática. E aí eu vivo na prática. E eu não fujo de viver isso, de encarar isso, de aceitar isso. Doa a quem doer. E aí eu vivi, gente. E aí, aí o rolê vai embora. E aí depois eu rompi a sociedade também com meu ex. Porque se não bastasse mudar uma coisa, eu mudo tudo. Então eu já, como dizem na minha cidade, eu já chacoalhei o pessegueiro já. E aí eu rompi também os laços empresariais e todo final de ciclo surgem novos ciclos. Não surgem ciclos novos se a gente está em ciclos antigos. Você sabe que a grande sacada... Desculpa. Pode falar. Desculpa. Sabe que a grande sacada da inteligência emocional é que as pessoas pensam... A gente passa, sei lá, pelo menos uns 15 anos da vida. Quem fez a formação completa, né? Desde do pré até a faculdade, pós-graduação, etc. e tal. E a gente passa boa parte da nossa vida, pelo menos uns 15 anos, estudando aquilo que é o seu lado intelectual. Você desenvolve as suas faculdades intelectuais, a sua cognição. Portanto, você melhora o teu QI. Tanto é que algumas universidades, especialmente americanas e algumas ao redor do mundo, vão levar em consideração para aceitar ou não aquele candidato com base no QI, e tantas outras empresas fazem a mesma forma. Só que se para muito pouco para pensar naquilo que é inteligência emocional.
E a inteligência emocional, existem pesquisas que demonstram que 20% apenas de um cara que é bem-sucedido, esse cara ele tem inteligência intelectual. 20%. Vamos pegar os caras mais fodas do mundo? Vamos pegar, por exemplo, um Elon Musk. Ele tem 168 de QI. O QI do Elon Musk é absurdo. Ainda que ele tenha um QI absurdo, o que fez ele chegar onde ele chegou, e até onde ele vai, não sei, mas é certamente a capacidade de ouvir não, de continuar, de perceber as emoções, de viver e assim por diante. Ou seja, se tem uma percepção muito grande daquilo que é a inteligência emocional. Portanto, se 20% é intelectual, sobra 80%. É claro que 80% não é a emocional. Você vai ter outras variáveis, por exemplo, a família, quem indicou, tudo isso conta. Mas em alguma medida, talvez em grande medida, desses 80, é inteligência emocional. Portanto, a inteligência emocional acaba sendo um fator primordial no que diz respeito ao teu dia a dia, às tuas conquistas, né? E aí, eu não sei se a gente vai entrar agora ou não, mas vamos falar um pouco o que é essa coisa da inteligência emocional. O que é ter inteligência emocional? Inteligência emocional é quando eu não é que eu suplanto, que eu retiro as emoções, mas que eu passo a gerir as emoções. Falando de maneira histórica, a inteligência emocional é um conceito que foi praticado. A primeira vez que foi falado dele é em 1990. E aí você tem um cara no The New York Times que começa a procurar alguns professores que tratavam do tema naquela época e ele começa a pegar gosto, porque ele era um psicólogo, que também jornalista, que operava ali no The New York Times, até que ele fala, eu gostei desse assunto, e ele começa a investigar nesse assunto. Quando ele começa a descer nesse assunto, em 95 ele escreve o seu primeiro livro, que tem o mesmo nome, que é Inteligência Emocional. O cara é o Daniel Goleman. Esse cara é um dos principais caras que cunharam esse termo. Não foi ele que criou, ele veio depois dos principais fundadores de 1990, ele é 95, 5 anos depois, mas ele é o cara que tomou maior pujança nesse tema, ficou mais famoso no tema, etc. Agora, a inteligência emocional é quando eu consigo gerir as emoções. E, basicamente, nós estamos falando aqui de 4 grandes dimensões para uma pessoa ter inteligência emocional. A primeira delas é quando eu percebo, imbuído de qual emoção eu estou. Então, por exemplo, imagine que eu estou no dia a dia e o meu chefe chega e manda eu ficar trabalhando até as 10 da noite. E eu tinha expectativa de ir embora às 5. Sei lá, estou viajando aqui. Esse é o momento de perceber, imbuído de qual emoção eu estou agora. Ah, fiquei com raiva. A primeira etapa é perceber qual é a emoção que me tomou. Ou seja, fiquei com medo, fiquei inseguro. Qual é a emoção que eu estou passando aqui agora? Essa é a primeira etapa. Ela é fundamental porque ela precisa do que a gente chama de autoconsciência, que é quando eu tomo a consciência de qual emoção eu estou agora. O problema é que boa parte das pessoas operam por um negócio que nós chamamos de sequestro emocional, que é quando a emoção vem e toma por arrobo. Ou seja, sabe aquele momento em que você explodiu, falou, xingou, bateu, e depois você falou assim, não, mas aquele não era eu não sei o que aconteceu comigo? Aquilo é o que a gente chama em psicologia de sequestro emocional. Quem não tem inteligência emocional tem sequestro emocional. Eu passei boa parte da minha vida com medo dos meus sequestros emocionais. Porque eu era, na linguagem popular, o cara da tela azul. Então qualquer coisa me dava a tela azul. Tela azul é quando dá um apagão, você faz um monte de merda, e depois percebe, ixi, eu falei, eu fiz, porque não tem inteligência emocional. Portanto, a primeira etapa é perceber qual é a emoção. A segunda é quando eu passo, então, a gerir a emoção. Que talvez é a mais importante. Estou com medo. A pergunta é, o que eu faço com esta porra? O que eu faço com esta merda? Estou inseguro. O que eu faço com isso? Se eu não sei o que eu faço com isso, não serve de nada. Para nada. Ou seja,
Tá bom, estou com medo. Legal, vou encarar o meu medo. Estou inseguro. Legal, entendi qual é o meu objeto de insegurança e vou dar um step forward, vou dar uma avançada nisso. Entende? Então, a segunda, que é essa autorregulação, ou seja, a autogestão das emoções. A terceira, que talvez é uma das muito importantes, é como se fosse a primeira, mas quando eu percebo as emoções do outro. Quer ver um exemplo disso? Imagina que você está no carro e você fechou um cara. Aí o cara para o carro na tua frente e fala: você é um idiota, vem aqui, eu vou te matar. Aí você abre o vidro e fala assim: puta, amigo, me desculpa, cara. Poxa, eu errei, me desculpa. O que acontece nessa hora? O cara fica tão desnorteado que ele fala: ah, presta atenção na próxima vez, então, e vai embora. Por quê? O que ele espera? É o contrário disso. Ele espera que você escale, que você fique tão bravo quanto ele. Quando você não entrega, por quê? Porque você percebeu que emoção estava nele, você fala, ele fica sem saber o que fazer e ele vai embora. E a quarta coisa é quando eu tenho a habilidade para trabalhar os relacionamentos. Portanto, eu já sei que emoção eu estou. Eu faço a gestão da minha emoção. Eu sei que emoção você está e eu consigo me relacionar. Porque eu coloco o meu autocontrole e a empatia na equação. Portanto, eu sei gerir. Eu sei que você ficou chateada e eu trato você pela chateação que você ficou. Ou eu não fico olhando para mim mesmo, esquecendo da tua chateação. Eu levo em consideração a tua chateação. E, portanto, eu passo a operar por meio dela. Quando eu entendo essas 4 dimensões, que não é teórica, ela é prática e exige diligência, exige a aplicação prática do dia a dia. Quando eu entendo as 4, eu dei um passo à frente e eu consigo gerir melhor as minhas emoções. É interessante que eu ensino isso nas minhas mentorias. Até a Ana falou aí que eu dou aula de inteligência emocional para elas e eu falo exatamente disso. Agora, quando a gente pega toda essa coisa, que ela não é simples, e a gente traz ela para um relacionamento ou para um término de relacionamento, aí é a hora que a gente vai tirar a provinha dos 9. Porque é um momento em que as emoções, elas estão afloradas e todas elas de frustração, de medo, de rejeição, de posse, de controle, de insegurança. Uma das coisas que eu, inclusive, anotei aqui, que quando eu procurei a mentoria, o Wagner lembra muito bem disso, um dos meus grandes problemas, uma das coisas assim que estava mais latente em mim era a baixa autoestima. Uma baixa autoestima gigante. Gigantesca, era até surreal de ver. Se sentia mais feia, mais horrorosa, pior, etc. Gigante. E tal. Não só com relação à aparência, mas também com relação às questões emocionais, à segurança, à liderança, porque o negócio corporativo ali estava tirando de letra. Tranquilamente, era como se existisse 2 Marílias, né? Uma personagem do mundo corporativo e uma personagem da vida real. Então, na verdade, eu achava que existia, mas não existia, né? E eu percebo hoje até nos meus contratos. Eu poderia ter cobrado mais, eu poderia ter me posicionado diferente, eu poderia ter trabalhado menos, mas a baixa autoestima é um preço tão alto que se paga que ela vai interferir no seu resultado financeiro, ela vai interferir nas suas relações, tanto relações pessoais quanto as relações empresariais. É brutal isso. E hoje eu vejo isso claramente, mas eu não conseguia ver antes. E uma das coisas que eu percebo é que sim, quando nós não estamos num relacionamento que nos faça bem, e aí entra a inteligência emocional. Porque quando eu procurei o Wagner, eu não procurei ele para falar mal do meu ex-marido. Muito pelo contrário. Falei, tem algo em mim que precisa ser corrigido. Alguma coisa eu fiz errado. Eu estou num lugar que não deveria. E isso também requer da gente uma certa disposição de descobrir que às vezes o erro é a gente mesmo. E no meu caso, entrando na energia feminina, o meu maior erro era exatamente não estar na energia feminina. Era exatamente me posicionar como a liderança do relacionamento, como a pessoa que tinha que cuidar de tudo, preocupar com tudo e não prover, porque financeiramente não era uma questão, mas as questões emocionais, direcionamento, decisão e todas as coisas que o Wagner sempre está falando aí
nos stories dele, né? E esse processo de estar na energia masculina arrebentou com a minha autoestima. Isso aí eu não tenho dúvidas. Porque uma mulher, em essência, ela é feminina. Mas uma mulher que não está feminina, ela dificilmente ela vai ser um objeto de desejo, dificilmente. Não que ela não seja, mas não é aquela coisa que você fala, caramba, essa é uma mulher feminina, eu quero ela para mim, independente se é o seu marido ou quem é que seja. E isso arrebenta com a autoestima. Arrebenta. E eu saí, infelizmente, arrebentada. Claro que já passei pelo processo, tô muitíssimo bem, muitíssimo bem. Ainda tenho muita coisa para melhorar ainda, principalmente no que tange a energia feminina e masculina, porque eu sou mandona, então eu fico me policiando. Senão eu saio mandando até no meu gatinho aqui. Aí ele olha pra mim de vez em quando, assim, essa louca, acho que manda em mim. Mas enfim. Mas pelo menos é o que o Wagner falou, autoconsciência. Eu sei que eu sou mandona, eu sei que a minha energia masculina é muito preponderante. E aquelas pessoas que estão comigo, elas também ficam sabendo. Ó, você tá chegando, o rolê é o seguinte, eu tenho mania de mandar. Põe eu no meu lugar, porque eu preciso aprender. E aceitar, aceitar. Porque às vezes você vai ouvir uma coisa que você não quer, às vezes você vai ter que passar por uma correção. Mas aí, é claro, você tem que ter certeza que você está com pessoas boas, pessoas que vão te acolher, que não vão te julgar, não vão te criticar. Mas eu entendo que já é um grande passo, já é um grande caminho. Agora, Wagner, uma coisa que eu tenho feito e que, assim, está sendo brutal é levar o meu trabalho mais para as empresárias, para o público feminino. Isso está me ajudando muito, muito, muito. Porque eu repelia o público feminino. Naturalmente eu repelia. Mulher não me contratava. Eu percebia que quando eu chegava numa empresa e tinha uma mulher que geria, eu era vista como uma ameaça, eu era vista como algo estranho. E aí eu não entendia o que que era, porque eu sempre fui muito posturada, eu sempre me Competição. dei a competição. Só que quando você está na energia masculina, é muito pior. Porque Isso é você uma coisa chega no legal para a gente falar. Tá? Oi? Essa é uma coisa legal para a gente falar, da questão da energia, né? Quer ver uma coisa importante? Eu vejo muitas mulheres de maneira equivocada, e aí, mulheres, me permita aqui colocar dessa forma, de maneira equivocada, tentando assumir uma postura, uma posição que deveria ser do homem. Ah, mas que machista, que escalista, que escapista, que alquimista você é, falando dessa forma. O problema é que vocês mesmos, ou mesmas, quando estão diante de um cara que ele não tem a postura que ele deveria estar, vocês mesmas o ejetam. Porque a mulher não foi programada para um homem fraco. A mulher foi programada para um homem forte. E na ausência de um homem forte, o que acontece? Ela acaba assumindo a posição. Muitas mulheres estão no polo masculino, não é porque elas querem, é por inação do homem. Quantas vezes eu atendi, sei lá, pessoal, já atendi mais de 800 pessoas aqui nas minhas mentorias. São muitas pessoas que eu já atendi. E eu vou dizer para vocês com alguma segurança, não tem como. A mulher, muitas vezes, ela é impelida ao polo masculino. Por quê? Por inação do homem. Eu já vi casos de mentoradas minhas que acabava o gás, o marido em casa bêbado, deitado no sofá, ela pegava o gás de 13 quilos, aquele bujão, colocava nas costas e ia comprar o gás. Por quê? O filho tem que comer. Acabou alguma coisa, ela lá trabalhava e ela comprava, porque o filho tem que comer. Isso é natural da mulher e está certo. O problema é que a mulher acaba assumindo demais essa posição e quando ela o faz, ela coloca o cara numa condição de também estar num berço esplêndido. É fácil. Então o cara vai se mantendo lá. Quebrou a torneira, ela arrumou. É fácil. Acabou o gás, ela trocou. É fácil. E aí o meu convite a vocês, meninas, que estão aqui assistindo, coloca o cara na parede. Sabe? Vai lá e fala pro cara, ó, esse aqui é papel teu. Tem alguém dizendo, ó, não estamos se criando alfas, o mundo precisa de alfas. Eu concordo com isso.
Por quê? Porque o mundo hoje é de um homem, o homem de hoje é um homem frouxo, é um homem desconstruído, é um homem que usa cropped e pinta a unha de branco, de preto, de branco, de preto, de branco. E fala que não, eu sou um homem desconstruído. Passa aquele negócio que eu não sei o nome no olho e pinta com aquele negócio que eu não sei o nome na bochecha. E ele é super homem. Então, o problema é que a gente ainda dá espaço para esse tipo de coisa. E aí, quando você, mulher, dá espaço para esse tipo de coisa, você mesmo ejeta o cara. Porque a mulher não aguenta o homem frouxo. Tem alguém aqui dizendo, ó, ovo mole. Eu prefiro pensar até diferente, viu, menina do ovo mole? Eu prefiro pensar que é o homem sem bola. O homem sem atitude é igual um homem sem bola. Não tem nada. Sobra o quê? Um saco vazio. Porque isso é natural do homem. Então, duas coisas. Primeiro, cobrem do homem de vocês a postura que eles têm que ter. Segundo, não assumam a postura do homem. Porque uma vez fazendo isso, você vai ficar o tempo inteiro nesse lugar. E você mesma vai reclamar, porque você não vai aguentar. Daqui a pouco você, ó, ejetou ele. Wagner, sabe o que eu lembrei agora? Que eu moro sozinha, né? E gente, eu bebo muita água. É engraçado que eu vou falar pra vocês. Gente, eu sou super espontânea. Eu vou entrando aqui no meio dos assuntos que eu vou lembrar. Eu bebo muita água, muita água. Então eu tenho que comprar 3 galões de 20 litros de água, porque a água acaba muito rápido. E não tem quem coloque a água pra mim no filtro. Não tem. E eu não vou pedir pra ninguém, porque eu não conheço ninguém que mora aqui. Eu não vou bater na porta e falar, põe o galão de água pra mim. Aí, engraçado, hein? Que o último dia que eu fui virar o galão, falei, muito bem. Vamos virar esse galão. Aí eu consegui virar, né? Uma questão de técnica e tudo mais, eu consegui. E aí depois eu fiquei refletindo, porque eu fico aprendendo com tudo, gente. Até como que eu viajo na maionese. Mas o pessoal tá mandando mensagem aqui. Homem sem bola, que isso? Gente, depois eu explico pra vocês, calma. Mas enfim, tô recebendo aqui. Mas enfim. E aí eu virei aquele galão, galera, mulherada que tá me ouvindo. E eu falei assim, caramba, olha que interessante. Tem uma chave. Eu ligo e desligo ela. Eu ligo a chave da energia masculina e eu desligo a chave da energia masculina. E eu acho importante falar isso também, porque se não fosse a energia masculina, eu não tava no lugar que eu tô hoje. E eu sei que eu vou chegar muito mais longe. Mas se não fosse a energia masculina, eu não teria chegado aqui. Eu falo isso, ô Wagner, porque tudo isso que você está falando, eu concordo, eu vivi isso daí e eu tenho falado muito isso no meu Instagram para o pessoal. Falo isso nos treinamentos e a contragosto de algumas mulheres que são mais pautadas no feminismo e tudo mais, mas eu vivi isso, eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona, mas eu entendo a hora que eu preciso ligar a energia masculina e a hora que eu preciso desligar e ligar a feminina. Porque de verdade, o pessoal tá falando aí, mas não tem homens assim, mas é de fato, não tá fácil. Não tá pra sair gritando aí e vai chover homens com postura, com posicionamento. Não é mesmo, não. Mas de verdade, a mulher hoje que consegue ligar um botãozinho e desligar o botãozinho, ela consegue sim se posicionar, ela consegue sim ter liderança e ela consegue sim encontrar um cara que tenha postura. Só que para isso ela tem que estar disposta a desconstruir aquilo tudo que provavelmente ela aprendeu, porque eu aprendi a ser a mulher masculina. Eu não escolhi, eu aprendi. Você não vai depender de homem, você não vai depender de ninguém, você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro. Com 17 anos eu já estava na autoescola, quando eu fiz 18 anos eu já tinha feito todas as aulas da autoescola. E você parar para pensar, isso é totalmente atípico para uma menina. Porque eu fui programada, eu fui forjada na energia masculina. E eu precisei fazer as pazes com isso também. Porque os meus relacionamentos que não foram saudáveis, eu não culpo aquelas pessoas que estavam comigo. E não culpo mesmo. Porque eu me coloquei naquele lugar. Eu entrei na energia masculina. E aquela história. O agressor atrai a vítima busca o agressor. Então, a mulher que está muito masculina, ela vai atrair o cara que está muito no feminino. Isso é natural. É quase que
Assim, se tiver uma energia a quilômetros, você vai atrair aquela criatura para tua vida e vai falar, vem cá que eu quero, e briga ainda por causa da criatura. Aí depois não quer, porque é o que o Wagner falou. Você não suporta o processo. A grande pergunta é, não suporto, não fui feliz, não foi moleza, saí assim com um crescimento absurdo, extremamente grata, porque eu sou grata a todas as pessoas que passam pela minha vida, independente do que elas me ensinaram, se era o que fazer ou não fazer. Mas e aí, o que eu vou fazer com essa merda? Onde eu vou pôr isso? Porque a inteligência emocional, nessa hora, ela vai salvaguardar o seu futuro. Porque quando eu culpo o outro também, porque o cara não faz, porque isso, porque aquilo, eu tô tirando a minha oportunidade de falar o que eu posso fazer para isso não se repetir. Concordo. Por isso eu sou tão adepta às terapias, por isso eu sou tão adepta a pedir ajuda, pedir socorro, porque, diga-se de passagem, eu só fui pedir socorro a primeira vez na minha vida com 26 anos para 27, numa depressão profunda, pedindo a Deus para que ou eu morresse ou meu primeiro marido morresse. Porque sim, gente, eu já terminei 2 casamentos, é isso mesmo. Eu falo que eu não sei o que faz um casamento dar certo, mas o que dá errado, eu sou pós-graduada, me contratem, eu escrevo um livro, que eu sei. Quando eu entrei nesse estágio de depressão profunda, foi a primeira vez que eu pedi ajuda. Desde esse dia, eu nunca mais parei de pedir ajuda. Eu percebo que não se constrói inteligência emocional e não se toma decisão sensata sem ajuda. E eu procurei sempre a ajuda de profissionais, porque eu me sentia segura, porque eu sentia que era sensato. Mas aí cada um procura a sua ajuda, né? No Brasil, cada um se vira do jeito que dá. Mas enfim, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Gente, eu tenho tanta história pra contar, eu não posso contar tudo pra vocês não, senão vocês assustam. Vocês saem correndo da live. Eu vi o pessoal perguntando aqui, cadê o alfa? Existe alfa? Mulherada, é o seguinte, ó, a figura do alfa é uma figura escassa, cada vez mais. Existem estimativas nos Estados Unidos que eles são em torno de 10 a 15% da população masculina. Ou seja, a cada 100 homens, 10 ou 15 são os alfas. Esse cara, normalmente, ele tem alguns atributos. Então, eu vou ensinar você aqui a como identificar esse cara. Quem é esse cara? Normalmente, ele é um cara que ele é líder. Ele tem uma liderança muito forte, muito pujante. Esse cara, ele tem, quando ele para falar, as pessoas param para ouvir. Esse cara tem a capacidade de mobilização. Ele consegue reunir pessoas. Por quê? Porque ele é um líder. Esse cara tem algum grau de dominância. Ele é o dominante. Pode perceber, num grupo de 4 ou 5 homens, sempre vai ter um homem que domina. Sabe por quê? Porque todo homem respeita um outro homem que tem grau de dominância maior que o dele. Ponto. Então, o primeiro item é a liderança. O segundo item é o carisma. O quanto que esse cara sabe entrar e sair. O quanto que esse cara é bonito, é cheiroso, é interessante. O quanto que esse cara é carismático. Ele sabe sair de situação difícil. Ele sabe sair de uma situação chata, mas ele é um cara que ele tem um bom traquejo com a adversidade, com a dificuldade, com o caos. Esse é o segundo item. Estou falando do alfa. O terceiro é um cara que ele detém habilidade e conhecimento. Ele tem bastante conhecimento, ele tem muita habilidade. Ele é o cara que tudo que ele faz com maestria. Por quê? Porque ele tem uma capacidade cognitiva muito boa. E mais do que a cognitiva, tá? Normalmente ele trabalha ajudando outras pessoas a resolver problemas. Porque na sociedade que a gente está, tem valor quem ajuda a resolver problemas, não quem cria. Quem cria já é dado, todo mundo. Agora, quem são aqueles que estão ajudando outros a resolver problemas? Esse cara tem uma competência diferenciada. E por último, o quarto item, que talvez para mim é talvez o mais importante, é o que vai tratar sobre o comportamento, a atitude. O quanto de atitude tem esse sujeito. Ó, as meninas que estão aqui assistindo, vamos fazer um exercício? O que vocês preferem? Escrevam para mim aí. Atitude ou beleza?
Só meninas. Só meninas. Atitude ou beleza? Escreve aí nos comentários. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte vai vir como atitude. Porque a mulher, o cara até pode não ser tão bonito, mas se ele tiver atitude, esse cara tem um diferencial em relação aos outros. Porque é a atitude que conta. A atitude conta muito para o homem. O problema é que nós estamos formando uma sociedade hoje de maneira sorrateira. Por que eu digo que é sorrateira? Porque ela não vem direto ao ponto. Ela trabalha pela adjacência, pela periferia. Percebe? Então, a gente vai trabalhando pela periferia para atacar uma coisa. O que é? A atitude masculina. Percebe? Então, de alguma forma, isso é muito importante a gente entender. Atitude é o nome do jogo quando se trata de um homem. Homem sem atitude é igual a um homem com saco vazio, sem nada. Tem uma menina que está aqui interagindo bastante, é Mada Makira o nome dela. Eu tô vendo tudo que ela está escrevendo ali, estou acompanhando ela aqui de camarote, e eu queria dizer para ela o seguinte: toda vez que a gente ouvir algum conteúdo que de alguma maneira mexe com a gente, que a gente fica desconfortável e mexe na cadeira e quer levantar, volta e assiste 3 vezes, 4 vezes. Pode ser que esse conteúdo é exatamente esse conteúdo que está falando com você ou que precisa ser dito a você de alguma maneira. Então, abra o coração para que de alguma maneira você perceba o conteúdo de maneira plena. Menos numa linha de tentar, de alguma maneira, falar contra ele e muito mais numa linha de entender que tipo de lição ele traz. E se não traz nenhuma, tá tudo bem, tá tudo certo. Ô Wagner, aproveitando a sua fala sobre os alfas, que já já a gente tem que encerrar, porque assim, gente, assunto tem pro resto da vida. Mas aproveitando a sua fala sobre os alfas, e eu vejo o pessoal falando aí que é muito difícil encontrar um alfa, não sei o quê. Como eu trabalhei muito essa questão da energia feminina, eu percebi claramente que muitas das vezes nós mulheres não conseguimos conectar com esse homem alfa porque ele está num lugar e nós estamos em outro. Uhum. Algumas habilidades, se nós temos o desejo de encontrar uma pessoa que vai ser provedor, que vai ser líder, que vai ser protetor, que vai ter todas as características que nós queremos, para que a gente escolha, de alguma forma, nós temos que ter uma moeda de troca. E isso não é nem tanto do ponto de vista do interesse, é do ponto de vista da troca saudável. Normal, relacionamento é sobre troca, né? Exatamente, porque qualquer relacionamento que não exista troca, ele não tem equilíbrio, ele vai entrar no grau de desigualdade em algum momento e vai dar ruim. Agora, quando um cara, que é o perfil que eu quero essa pessoa, onde ele tá, o que ele está fazendo, que é o mínimo que ele espera de mim. Aí que a porca torce o rabo, como diz lá em Congonhar, minha cidade, não é não? É aí que o bicho vai pegar. Porque se esse cara, ele busca uma mulher que tenha valores, que tenha princípios, que tenha uma jornada, que é o que o Wagner sempre fala, e naturalmente, se esse cara ele é alfa mesmo, se ele é o alfa mesmo, porque às vezes tem que tomar cuidado, né? Porque tem uns alfa aí que tá meio disfarçado. É verdade. Provavelmente, ele vai buscar uma mulher que talvez, não, isso não é uma regra geral, é o que eu tenho percebido, eu posso estar equivocada, ele vai buscar uma mulher que também tem um certo nível de liderança. Porque o lugar que ele tá é um lugar solitário por si só. Porque não tem muitos caras nesse lugar. E essa mulher, ela tem que ser para além de uma companheira. Ela tem que ser uma pessoa de jornada. E tem que ser de igual para igual. Essa é a minha percepção. É claro que vai ter alguns caras que vão preferir uma mulher que tá mais no polo feminino, que é aquela mulher, né, mais feminina, que faz um bordado, faz uma coisinha ou outra e tudo mais. O que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas eu falo por mim, eu, Marília, eu sou bem alfa, muito alfa. Dói na minha alma. O único problema de você ser tão alfa assim é que, em geral, essa coisa alfa que você gosta de dizer que você ela é legal na tua vida profissional.
Exatamente. Na tua vida afetiva vai ser muito ruim. Por quê? Porque para você ter esse comportamento na vida afetiva, você vai precisar que o homem com quem você tá seja o diametralmente oposto a você. Ou seja, para você ser muito alfa, como você gosta de dizer que você é, e o homem vai ter que ser muito beta. E, em geral, vocês mesmas ejetam esse homem. Mas é por Ou seja, isso, ô Wagner, que a minha descoberta, descobrir o Brasil para mim, foi quando eu entendi que eu não vou deixar de ser alfa, mas é uma chave que eu ligo e desligo. Isso é inteligência emocional, isso é autocontrole. Porque se eu não tivesse ligando e desligando essa chave, eu nem estava onde eu estou hoje. Eu nem estaria vivendo o que eu estou vivendo eu hoje. gosto muito dessa chave. Eu acho que faz sentido. Eu vivo isso de fato. Só que ainda que eu ligue e desligue essa chave, a pessoa tem que estar em conexão com a mesma jornada. Porque ainda que eu trabalhe a energia feminina, quando você tem esse perfil, mulheres que têm esse perfil, que tem uma certa liderança, elas naturalmente têm um propósito de vida que exige com que elas cumpram os propósitos de alguma forma. Nada é por acaso. E eu vou olhar sempre pela ótica espiritual e pronto, eu sei que eu posso, esse Instagram é meu. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que toda a jornada que nós vivemos e tudo que nós passamos não é só pra gente olhar para trás e falar erramos, meu pai errou, minha mãe errou, eu errei. Não é para isso. E isso tem que ter um propósito. E eu tenho que fazer alguma coisa com esse propósito. Então, Marília, a minha liderança, essa coisa alfa que eu tenho, ela só me projeta hoje para um lugar. Um único lugar. Que é o propósito pelo qual eu vim no mundo. É só para isso. Eu estou fora desse propósito, eu desligo essa chave. E esse propósito hoje, o que é para mim? Hoje é mentorar empreendedoras. Hoje é dizer para as mulheres que elas podem sim trabalhar a energia masculina no trabalho, mas que elas podem ser femininas nos relacionamentos. Porque eu vivo isso, eu sei disso. Ninguém me contou. Não é um livro que eu li. Eu sei esse caminho. E ele me custou muito. E como me custou? Putz, imagina hoje, a Adri que trabalha comigo aí, deve estar me ouvindo. A Adri tem 25, acho, 24 anos. Fala, André, se eu com a tua idade ouvisse o que você está ouvindo de mim, de verdade, eu teria poupado no mínimo 5 anos de sofrimento. Então, hoje eu entendi que esse lado alfa meu, eu tenho que canalizar ele para viver o meu propósito. Porque é absurdo quando você fala de uma coisa que você tem propriedade. É extremamente persuasivo. A mudança acontece. Eu estou vivendo isso todos os dias. Mas eu fui lá, cumpri o meu propósito, entrei para dentro da minha casa. Pronto. Pronto. Eu não tenho que virar galão de água. Eu não tenho que pensar tudo sozinha. Eu tenho que pedir ajuda. Eu vou ficar triste sim. Eu vou querer um abraço sim. Eu vou chorar sim. Como eu vou resolver isso é uma outra situação. Como eu vou resolver uma outra situação. Só que sabe uma coisa também, ô Wagner, que eu não comentei? Enquanto eu não aprendi a ser filha, eu não consegui viver esse processo. Eu não consegui virar essa chave. Porque eu fui mãe, porque eu tive que amadurecer muito cedo. Então eu não aprendi a ser filha. Mãe Eu não sem aprendi ter a falar filho. Mãe sem ter filho. mãe sem ter filho, exatamente. E é por isso que eu não tenho filhos até hoje. Porque era como se eu tivesse. Porque a Você gente sabe não como é que tá eu lá na traduzo, casa com Marília? a mão. Oi? Só para a gente, de alguma maneira, aqui tentar reduzir numa coisa simples que eu acho que vai, pelo menos da minha parte aqui, vai ser o principal ponto da conversa. O que que eu acho? Eu acho, eu acho assim, ó. Na verdade, você tem que avaliar uma árvore pelo fruto que ela dá. Você não avalia uma árvore pelo quão frondosa é a árvore. Então, por exemplo, você que está aqui comentando, ou que está aqui pensando, ou que está aqui vendo, você avalia uma árvore pelo fruto que essa árvore dá. Então, de alguma maneira, se esse fruto é bom, continua tocando a vida. Ah, Wagner, eu sou super alfa e eu quero mandar no meu homem mesmo. E homem pra mim é tudo idiota que tem que ser pau mandado. E eu gosto mesmo é do sem bola. Tá tudo certo. Se o teu fruto tá entregando aquilo que você quer, toca a vida e tá tudo bem. O problema é quando você avalia o teu fruto
e esse não está entregando aquilo que você quer. E quando isso acontece, eu tenho que fazer uma ou três ou qualquer configuração das três coisas. Existe uma árvore chamada você. Essa árvore chamada você precisa dar frutos. E para ela dar frutos, eu preciso ou adubar. Adubar significa acrescentar alguma coisa nesta árvore que não existia, alguma coisa que não estava lá. Eu preciso irrigar, significa melhorar alguma coisa que já existia, trazer um respiro de vida. Ou eu preciso podar. Podar significa tirar coisas que eu faço hoje para que a árvore dê o fruto. Por exemplo, quem conhece de vinho, e eu tenho a felicidade de ser sommelier, apaixonado pelo tema, uma árvore para dar um cacho de uva, se ela não for podada, não tem o cacho. E se ele nascer, ele nasce com defeito. Ele não nasce no seu na coisa mais frondosa. Portanto, o processo de podar faz parte. E aí o meu convite a vocês que estão vendo aqui é: o que em você, que é a pergunta que eu mesmo faço para mim, o que em você, o que eu preciso podar hoje para que o nosso fruto seja um fruto bom? Para que o nosso fruto traga aquilo que o nosso propósito programou, que é colocar os meus dons e talentos para dar frutos. E não é qualquer fruto, é um fruto bom. Essa é a pergunta que fica para a gente aqui. Com certeza, até porque é uma resposta um pouco individual, né, Wagner? Claro! Às vezes a gente tem uma tentação, principalmente a gente que às vezes trabalha com treinamento, com palestras, a colocar todo mundo numa mesma régua. Porque você tem que criar uma identidade, uma comunicação, um generalista, porque senão você não consegue abarcar tudo, né? Mas é tudo que a gente tem falado, pelo menos o que eu falo, o que eu ensino e que eu prezo, é muito individual na forma e no tempo. É a mesma coisa, uma coisa só, mas a forma e o tempo, ela é muito distinta de uma pessoa para com a outra. Então, Concordo. assim, até o cuidado que eu tomo, porque eu entendo isso e eu vejo esse processo. Mas, enfim, gente, nós precisamos encerrar a live aí, porque o Wagner sempre vai beber todos os vinhos que ele tem aí, vai ficar bêbado na live aí. Nada. Tô brincando. Não bebi nem a metade ainda. Aí, então, vai terminar a noite bebendo todos os vinhos. Bom, meu povo, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ou nós podemos encerrar a nossa live? Eu quero de antemão agradecer o Wagner pela participação, agradecer também pelo trabalho que ele desenvolve. Não tenho, assim, dúvidas da quantidade de pessoas que ele ajuda, a quantidade de famílias que ele contribui, né? Porque os que terminam provavelmente têm a chance de começar algo que vale a pena e nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente começar a viver de fato no lugar que deveremos. Então, agradeço muito você pela participação. Agradeço infinitamente todos vocês que estão aqui. Espero, de alguma forma, contribuir com a vida de vocês. Eu digo que eu não estou no mundo a passeio. Então, espero de coração ter deixado para vocês uma energia muito positiva. Uma esperança de ser feliz, porque ela existe. Nós não podemos perdê-la. E que Deus nos abençoe e que a nossa semana seja maravilhosa. E quem tem filhos, criem alfas. Faça esse esforço pela humanidade. Quem não tem, os coloque no mundo. Contribui aí com as novas gerações. Faça essa gentileza. É isso, gente. Obrigado aí pelo convite. Obrigadão, viu? Boa noite a todos. Show. Obrigada, Wagner. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Beijo. Até mais. Tchau.